Para compreendermos a dimensão do desastre que se abateu sobre Pompeia em 79 depois de Cristo, é necessário olhar para o cenário mais amplo do Império Romano naquele período. No século I, Roma atingira a condição de potência dominante do Mediterrâneo, estendendo seus domínios por grande parte da Europa, norte da África e pelo Oriente Médio. A Pax Romana, expressão que define a relativa estabilidade política e militar do Império, havia sido inaugurada por Augusto e prolongada por seus sucessores, garantindo prosperidade e abertura de novas rotas comerciais. Porém, essa paz não significava ausência de tensões. Poucas décadas antes, havia ocorrido uma grave guerra civil, seguida pelo governo conturbado de imperadores como Calígula e Nero. Após o suicídio de Nero, emergiu um período de incerteza política denominado Ano dos Quatro Imperadores, no qual diferentes generais disputaram o trono. Vespasiano foi o vencedor dessa disputa, consolidando a dinastia Flaviana. Em 79 depois de Cristo, seu filho Tito assumiu o poder. Foi justamente nesse ano que o Monte Vesúvio entrou em erupção, cobrindo Pompeia, Herculano e outras localidades. Assim, o desastre aconteceu num período de reorganização e reconstrução do Império, que se recuperava de conflitos internos e naturais, incluindo incêndios devastadores em Roma e terremotos na Campânia. Pompeia era uma cidade próspera, situada na região da Campânia, ao sul da Península Itálica. Suas origens remontam a povos primitivos e, posteriormente, a influências etruscas, gregas e, por fim, romanas. No século I, viviam ali entre 10 a 20 mil habitantes, número considerável para a época. Pelos registros arqueológicos, podemos afirmar que a cidade possuía um sistema urbano complexo, com ruas pavimentadas, um fórum central onde se realizavam reuniões cívicas e políticas, além de mercados e lojas que abasteciam a população. A economia local era diversificada. Agricultura, especialmente vinhedos e oliveiras, comércio de produtos manufaturados e artesanato floresciam em harmonia. Como polo comercial, Pompeia beneficiava-se de sua proximidade com o mar, contando com um porto que facilitava o trânsito de mercadorias para outras partes do império. A paisagem era dominada pelo Monte Vesúvio, mas a maioria dos moradores encarava o vulcão como parte natural do cenário. Com suas encostas férteis, ele fornecia terras adequadas para cultivo de uvas e frutas. Quase ninguém se preocupava com a possibilidade de uma erupção. Havia, sim, histórias antigas que falavam de uma grande fúria vulcânica, mas isso parecia pertencer a um passado remoto, pouco crível para as novas gerações. Além de Pompeia, várias cidades e vilas se espalhavam ao redor da Baía de Nápoles. Herculano, por exemplo, ficava ainda mais próxima do vulcão e era famosa por suas residências de veraneio, muitas pertencentes a famílias ricas de Roma. O solo vulcânico e o clima ameno tornavam toda a região atraente para a agricultura e para o descanso, transformando a Campânia em uma espécie de refúgio para as elites romanas. Estábia e Oplontis eram outras localidades de importância média, com vivendas luxuosas, jardins e estruturas de lazer, muitas delas de frente para o mar. A presença de termas públicas e privadas indica que o relaxamento e a vida social eram altamente valorizados. Essas cidades vizinhas seriam igualmente atingidas pela fúria do Vesúvio, embora algumas tenham sofrido consequências diferenciadas em relação ao tipo de deposição vulcânica, enquanto Pompeia foi coberta principalmente por cinzas e pedra-pomes. Herculano foi engolida por fluxos piroclásticos incrivelmente quentes, capazes de carbonizar madeira e tecidos em segundos. Em 62 d.C., cerca de 17 anos antes da grande erupção, um forte terremoto abalou a Campânia, causando destruição considerável em Pompeia e arredores.
Algumas casas, templos e estruturas públicas foram seriamente danificados, com colunas derrubadas e telhados desmoronados. Grande parte da população se dedicou a esforços de reconstrução e a cidade continuou a funcionar, embora muitos edifícios ainda estivessem em reformas quando o Vesúvio despertou em 79 d.C. Esses tremores preliminares, registrados por alguns cronistas, poderiam ter servido de alerta para a instabilidade vulcânica, mas a maioria dos moradores parece ter interpretado tais episódios como simples acidentes geológicos, sem correlacioná-los a uma erupção iminente. O vulcão, afinal de contas, estava aparentemente inativo há centenas de anos. Essa aparente calmaria contribuiu para a falta de planos de contingência ou rotas de fuga organizadas. Algo que se revelaria trágico nos fatídicos dias de agosto, ou possivelmente outubro, de 79 d.C. As pesquisas vulcanológicas e geológicas indicam que a erupção do Vesúvio em 79 d.C. pode ser dividida em pelo menos duas grandes fases. A primeira consistiu em uma erupção explosiva que lançou uma coluna de cinzas e gases a quilômetros de altura, espalhando pedra-pomes e fragmentos vulcânicos, conhecidos como piroclastos, na região circundante. Essa fase criou uma gigantesca nuvem em forma de pinheiro, descrição feita por Plínio, o jovem, em suas cartas, que se elevou até a estratosfera. Com o acúmulo de cinzas e rochas pomíticas, tetos começaram a desabar e as ruas ficaram intransitáveis. Pessoas que tentavam fugir encontravam barreiras de escombros. A segunda fase, ainda mais mortal, envolveu fluxos piroclásticos, correntes de gases sobreaquecidos e cinzas, capazes de se mover em alta velocidade, até centenas de km/h, e atingir temperaturas de 400 a 800 graus. Em Pompeia, esses fluxos chegaram nas horas finais da erupção, matando quem ainda resistia nos edifícios ou buscava refúgio improvisado. Já em Herculano, esses fluxos chegaram mais cedo e de forma especialmente violenta, selando a cidade de modo assustadoramente eficiente. A erupção começou a se intensificar no meio do dia, pegando grande parte da população de surpresa. Muitos relatos mencionam que o céu ficou escuro, como se fosse noite. Relâmpagos vulcânicos e trovões foram ouvidos em sequência, causando terror. As pedras pomes, que inicialmente eram pequenas e de densidade relativamente baixa, passaram a cair em abundância, gerando uma chuva de detritos incandescentes. Em algumas horas, partes de Pompeia acumulavam dezenas de centímetros de material vulcânico no chão. Fugir pela terra tornou-se um desafio quase impossível, pois as estradas foram bloqueadas ou destruídas pelos tremores e pela queda de rochas. Fugir pelo mar também era arriscado. A Baía de Nápoles estava agitada, as ondas se tornaram turbulentas e a visibilidade era péssima devido ao cinza no ar. Desesperadas, muitas famílias buscaram refúgio em prédios mais robustos, acreditando que as paredes grossas pudessem protegê-las do bombardeio de pedras. Infelizmente, a progressão da erupção selaria o destino de milhares de pessoas que seriam soterradas ou sufocadas pelas cinzas. Um dos relatos mais marcantes sobre a destruição de Pompeia é fornecido por Plínio, o jovem Gaius Plinius Caecilius Secundus, que descreveu a erupção em cartas enviadas ao historiador Tácito. Plínio estava em Miseno, do outro lado da baía, e pôde observar à distância a coluna de fumaça elevada pelo Vesúvio. Seu tio, Plínio, o Velho, Gaius Plinius Secundus, era almirante da frota romana naquela região e resolveu partir em uma missão de resgate, dirigindo-se a Estábia, na esperança de ajudar amigos e concidadãos. Entretanto, ao se aproximar das áreas mais atingidas, Plínio, o Velho, sucumbiu aos gases tóxicos e ao calor, perdendo a vida na costa.
O testemunho escrito por Plínio, o jovem, anos depois, é de valor histórico imenso, pois descreve uma erupção vulcânica de maneira mais detalhada do que a maioria dos textos da antiguidade. Ele fala de abalos sísmicos, da nuvem de cinzas em formato de pinheiro, da reação de medo e confusão das pessoas e do clima de terror que tomou conta de toda a Baía de Nápoles. Por isso, a erupção de 79 depois de Cristo também é conhecida como erupção pliniana, termo que passou a designar esse tipo de atividade vulcânica explosiva e altamente destrutiva. Num intervalo relativamente curto, as cidades de Pompeia, Herculano, Estábia e outras vilas foram parcial ou totalmente soterradas por uma espessa camada de cinzas e rochas. Esse sepultamento instantâneo teve um efeito duplo. Por um lado, destruiu vidas e propriedades, interrompendo tragicamente a história local. Por outro, ajudou a preservar edifícios, objetos e até corpos de maneira singular. Enquanto outras cidades antigas foram desgastadas pelo tempo, invasões e reconstruções sucessivas, Pompeia e Herculano permaneceram lacradas sob metros de matéria vulcânica, quase como uma cápsula do tempo. Em termos de impacto econômico e político, a destruição da região de Pompeia representou uma perda considerável para o Império. A Campânia era uma área produtiva, abastecendo Roma com grãos, vinho, azeite e diversos produtos agrícolas. Ainda que o desastre não tenha abalado estruturalmente o poder romano, deve ter resultado em prejuízos e em uma reorganização do abastecimento. De imediato, as autoridades poderiam pouco fazer além de lamentar as vítimas e tentar acolher os sobreviventes que chegavam a Nápoles ou a outras cidades próximas. Em poucos dias, a paisagem ao redor do Vesúvio havia se transformado completamente. Onde antes havia cidades movimentadas, passaram a existir montes de cinzas e detritos. O território ficou praticamente inóspito e muitos fugiram definitivamente. Há evidências de que alguns sobreviventes retornaram em busca de parentes ou de bens, mas a maior parte não encontrou nada além de destruição. No geral, a área ficou abandonada, pois as condições tornaram-se perigosas e os recursos escassos. Para o Império Romano, a tragédia representou mais um episódio de adversidade natural, somando-se a incêndios, inundações e epidemias que frequentemente assolavam as províncias. A máquina administrativa de Roma era vasta e eficiente para obras públicas e coleta de tributos, mas pouco podia fazer para recuperar cidades inteiras engolidas por um vulcão. Assim, Pompeia e Herculano foram gradualmente esquecidas, seus nomes permanecendo apenas em alguns relatos e memórias de poucos indivíduos mais velhos. Por volta do século VI, já não havia sinal efetivo de vida na antiga Pompeia. Os séculos seguintes viram a queda do Império Romano do Ocidente, a ascensão de novos reinos e o surgimento de diferentes poderes na Itália, como os reinos bárbaros, os ducados lombardos, os estados papais e, posteriormente, o reino de Nápoles. Em meio a tantas transformações políticas, o local onde jazia Pompeia converteu-se em terrenos agrícolas. A topografia havia mudado tanto que poucos suspeitavam da existência de toda uma cidade soterrada. O nome Pompeia continuou a surgir esporadicamente em textos medievais e renascentistas, mas sem a clareza de onde, de fato, a cidade se encontrava. A própria localização exata do Vesúvio em relação às ruínas também gerava confusão, pois o vulcão alterara a paisagem e os limites costeiros. Nesse longo período de obscuridade, os tesouros arqueológicos permaneceram intocados, aguardando o momento em que viessem à luz. A redescoberta efetiva de Pompeia ocorreu no século XVIII, em grande parte devido ao interesse do rei Carlos III de Bourbon, que governava o reino de Nápoles. Ele financiou escavações em busca de artefatos clássicos para adornar seus palácios.
Porém, antes mesmo desse interesse oficial, por volta de 1594, um arquiteto chamado Fontana, ao cavar um canal para o rio Sarno, topou com vestígios de construções antigas nas proximidades de Pompeia. Não compreendendo a magnitude do achado, ele pensou se tratar de algum grande edifício isolado. Foi em 1748 que escavações mais sistemáticas começaram, embora ainda longe de um método científico. Trabalhadores cavavam túneis subterrâneos para alcançar peças valiosas, como estátuas de bronze, mármores e inscrições. No início, o objetivo era mais colecionista do que acadêmico, resultando em certa pilhagem de objetos. Somente no século XIX, com a consolidação da arqueologia como disciplina, os trabalhos passaram a ser conduzidos de forma mais organizada, revelando ruas inteiras, casas, tabernas, templos e termas em notável estado de preservação. A riqueza de detalhes encontrada em Pompeia e Herculano transformou esses sítios em fontes inestimáveis para o estudo da vida romana. Algumas casas ainda ostentam os mesmos afrescos e mosaicos que decoravam seus salões há quase 2000 anos. São pinturas que retratam cenas mitológicas, banquetes, paisagens, cenas eróticas e até atividades do cotidiano, como a produção de vinho ou o trabalho em uma oficina de artesanato. Os pavimentos de mosaico frequentemente representam figuras geométricas, animais ou seres fantásticos, enquanto as paredes podiam receber camadas de cores vibrantes como vermelho, amarelo e azul. Há também uma grande variedade de arquiteturas residenciais, dos modestos cômodos de classes mais baixas aos requintados átrios e jardins internos de mansões pertencentes aos mais abastados. Muitos imóveis possuíam até mesmo fontes internas e estátuas decorativas, demonstrando o refinamento estético da elite pompeiana. A arqueologia de Pompeia permite-nos espionar com mais precisão o cotidiano dos romanos. Descobertas como fornos de padarias contendo pães carbonizados mostram que se consumiam alimentos similares aos que conhecemos hoje, ainda que preparados de maneira diferente. Sementes, frutas e restos de peixe foram encontrados em residências e em tavernas, indicando a diversidade na dieta local. O famoso garum, molho fermentado de peixe, era um produto típico e altamente apreciado, comercializado em ânforas para todo o império. A vida religiosa era marcada pelo culto a diferentes divindades. No espaço público, havia templos dedicados a Júpiter, Apolo e Vênus, mas também existiam santuários domésticos, os lararia, para a veneração dos deuses protetores do lar. As práticas religiosas e superstições ficavam evidentes em amuletos e inscrições. Outra curiosidade é a grande quantidade de grafites encontrados nas paredes. Anúncios de eventos de gladiadores, declarações de amor, insultos, piadas e até registros de dívidas. Esses textos, aparentemente mundanos, dão vida e voz aos antigos moradores, aproximando-nos de seus problemas e alegrias diárias. Enquanto Pompeia foi soterrada principalmente por cinzas e pedra-pomes, Herculano sofreu o impacto direto de fluxos piroclásticos. Esses fluxos, extremamente quentes e densos, criaram um tipo de carapaça vulcânica que preservou não só paredes e pinturas, mas também elementos orgânicos, como madeiras, tecidos e até alimentos de forma excepcional. Escavações ali revelaram prateleiras de madeira intactas, portas com dobradiças e até pergaminhos carbonizados em uma luxuosa biblioteca privada, a chamada Vila dos Papiros, possivelmente ligada à família dos sogros de Júlio César. Essa preservação única faz com que Herculano seja um complemento importantíssimo aos achados de Pompeia. Enquanto em Pompeia se vêem estruturas desmoronadas, em Herculano há andares superiores ainda de pé, preservando a arquitetura quase intacta.
As investigações científicas continuam em ambos os sítios, muitas vezes utilizando tecnologias de varredura a laser, radares de solo e modelagem 3D para mapear o que ainda está enterrado. A história de Pompeia, sua fundação, sua glória e sua destruição repentina permanece viva como um símbolo poderoso da relação entre a humanidade e a natureza. Após séculos de esquecimento, o redescobrimento de suas ruínas proporcionou não apenas tesouros artísticos e arqueológicos, mas também um entendimento mais profundo de como vivia a sociedade romana. Caminhar por suas ruas de pedra, visitar suas casas adornadas por afrescos e mosaicos, vislumbrar o anfiteatro e perceber os moldes trágicos dos corpos surpreendidos pela erupção é, ao mesmo tempo, uma viagem ao passado e um lembrete do presente. Continuamos submetidos às mesmas forças geológicas e nenhum progresso tecnológico elimina completamente nossa vulnerabilidade. O Monte Vesúvio, atualmente monitorado dia e noite por equipes científicas, permanece ativo. As cidades modernas que o cercam, incluindo Nápoles, somam milhões de habitantes. Embora existam planos de evacuação emergencial e intensa vigilância geológica, o perigo nunca foi totalmente afastado. E assim, a história de Pompeia, com toda sua riqueza e tragédia, segue nos ensinando sobre a importância da humildade humana diante do mundo natural. É esse mesmo senso de humildade que sustenta o fascínio eterno pelas ruínas, tão lotadas de visitantes nos dias de hoje, mas que emergiram de um dos maiores desastres vulcânicos da história. Em última análise, Pompeia não é apenas sobre a dor da destruição, mas também sobre o valor do conhecimento que se esconde sob camadas de tempo e cinzas. A catástrofe que paralisou o Império Romano naquele longínquo 79 d.C. resultou, paradoxalmente, numa dádiva para as gerações posteriores, pois legou um testemunho sem precedentes da vida cotidiana de uma cidade antiga. Um instantâneo tão completo e tão vívido que, ao contemplá-lo, enxergamos no passado um reflexo do presente e, sobretudo, um alerta para o futuro. Curtiu essa viagem ao passado? Então não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando histórias épicas como esta. Dê o seu like e compartilhe com amigos que amam conhecer o que o tempo quase apagou. Junte-se a nós e ajude a manter viva a memória desses acontecimentos incríveis.